Bom, então hoje, né, vou começar a explicar a nona quinzena, que é sobre o conteúdo de análise combinatória. Já postei ela lá no grupo para vocês, tá? E o que a análise combinatória vai estudar, né? A gente vai estudar, como diz o nome, analisar combinações. Vamos ter problemas de contagem, certo? Como contar coisas de maneira mais fácil, tá? A gente vai ver sobre técnicas de contagem e analisar combinações de coisas, tá bom? Então, aqui de início, né, temos o seguinte. A análise combinatória é o campo da matemática que trata das diferentes técnicas de contagem. Se dermos a uma criança de 8 anos um punhado de moedas para que sejam contadas, provavelmente ela contará de uma a uma, ou seja, porque é a única forma que a criança sabe contar de início. Tá errado? Não, nem um pouco. Só que ela vai fazer de uma a uma. Já o adulto, com a mesma tarefa, costuma usar algumas técnicas que evitam ou minimizam erros de contagem. Por exemplo, fazendo grupo de 5, de 10. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo outras formas de contar, de formas que sejam mais fáceis, mais rápidas, né? E que às vezes minimizam os erros. E aqui a gente vai estudar as principais técnicas de contagem, além de técnicas de combinar coisas. Bom, a primeira delas é o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, né, que a gente chama de PFC. E o que a gente vê nesse princípio multiplicativo, né? Como que ele utiliza as coisas aqui na hora de contar. E aqui então tem um exemplo para explicar isso. Então, vamos supor que uma pessoa quer viajar de Recife até Porto Alegre. Quer ir de Recife até Porto Alegre, passando pela cidade de São Paulo. Então, ela quer ir de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar em São Paulo, então de Recife até São Paulo, a gente tem 5 rotas diferentes. E de São Paulo, né, até Porto Alegre, a gente tem 4 rotas diferentes, certo? Então, de Recife a São Paulo, 5 rotas. São Paulo a Porto Alegre, 4 rotas. Então, vamos ver como é que a gente resolveria esse problema. Então, diz o seguinte. De Recife a São Paulo, 5 rotas. E de São Paulo a Porto Alegre, 4 rotas. Tá? Então, vou fazer o mesmo esqueminha que estava ali no desenho. Vamos supor aqui. Recife, São Paulo, Porto Alegre. Bom, ele disse que de Recife a São Paulo a gente tem 5 rotas diferentes. Então, vamos aqui fazer essas 5 rotas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 rotas. 1, 2, 3, 4 e a 5. Tudo bem por enquanto? Eu só tô reescrevendo o que estava lá no problema. Deixa eu ver aqui o que colocou no chat. Bom dia, Caroline. E de São Paulo até Porto Alegre, nós temos 4 rotas, ok? Então, vamos fazer aqui as 4 rotas. 1. Bom dia, Samila. Bom dia. 2, 3, 3 e 4. Então, temos 4 rotas diferentes. Eu vou aqui chamar de A, B, C
C e D. Por que eu não chamei de 1, 2, 3, 4 igual no outro? Para não ficar igual, tá bom? Então, ok. De Recife a São Paulo, 5 rotas. De São Paulo a Porto Alegre, 4 rotas. E a minha pergunta é, quantas formas diferentes eu posso ir de Recife até Porto Alegre passando por São Paulo? Então, a gente vai ver isso. Pense aqui comigo. Se eu escolho a rota 1 para ir de Recife a São Paulo, eu posso escolher depois a rota... Deixa eu... Bom dia. Quem que entrou agora? É a Elis? Ok. Então, vamos supor que eu escolhi para ir de Recife a São Paulo a rota 1. E de São Paulo até Porto Alegre, eu fui escolher a rota A, ok? Então, a primeira possibilidade que eu tenho aqui, concorda comigo que é a rota 1A? A rota 1 de Recife a São Paulo e a rota A de São Paulo até Porto Alegre? Ok? Ok. Beleza. Depois, né, eu posso fazer o seguinte, escolher a rota 1 de novo, de Recife a São Paulo, só que ao invés de agora escolher a rota A, eu posso escolher a rota B. Então, temos aqui a 1B. Depois, posso também ainda escolher a rota 1 de Recife a São Paulo e a rota C de São Paulo a Porto Alegre. Seria a 1C, né? E por último, utilizando ainda a rota 1, poderia ser 1D. Ok? Todo mundo entendeu por enquanto? Sim, e assim por diante? E assim por diante, né? A 2 também eu posso ir 2A, 2B, 2C, 2D, tá? Então tem 2A, 2B, 2C, 2D. E assim até o final, tá bom? Então eu posso escolher a rota que eu escolho aqui, depois eu tenho mais 4 possibilidades para cada uma aqui, né? Então eu tenho até a 2, né? Então eu vou 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. E por último, né, utilizando a rota 5, a gente tem 5A, 5B, 5C e 5D. Ok, gente? Entenderam até aqui? Sim. Beleza. Então, eu posso escolher, para cada rota de Recife a São Paulo, depois eu posso escolher 4 rotas diferentes para de São Paulo até Porto Alegre, né? E quantas rotas no total nós teremos? Ó, 4, 8, 12, 16 e 20, certo? Fui contando aqui de 4 em 4. Então, eu tenho 20 opções diferentes para viajar de Recife até Porto Alegre, passando por São Paulo. Mas aí a gente pergunta, né? Será que toda vez eu vou ter que fazer isso? Será que toda vez eu vou ter que escrever caminho por caminho para até chegar no que eu quero? Não, tá? Nesse caso aqui do princípio multiplicativo, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou multiplicar a quantidade de opções da primeira etapa, ou seja, do primeiro caminho, que é de Recife a São Paulo, vezes a quantidade de opções de caminho de São Paulo até Porto Alegre. Se a gente fizer isso, o que nós vamos ter, né? Quantas opções de rota eu tenho de Recife até São Paulo? Quantas opções foram aqui de caminhos? De Recife até São Paulo aqui, ó. Foram quantas? 5, né? Isso vezes... Quantas opções de caminho eu tive de São Paulo a Porto Alegre? 4. 5 vezes 4 dá quanto?
20. 20, das 20 opções que eu tenho, tá? 20 opções diferentes, ok? Então, Temos que fazer a tabuada de novo, professora. oi? Temos que fazer a tabuada de novo. Tem que lembrar da tabuada. Então, gente, é só eu multiplicar a quantidade de possibilidades do meu primeiro caminho com a quantidade de possibilidades do segundo. Alguma dúvida aqui? Não. Ok. Então, esse aqui é um exemplo. Normalmente, eles vão te perguntar a quantidade de opções. Eles não vão perguntar quais são todas as opções, tá? Se perguntasse quais são, seria isso aqui que nós escrevemos. Mas, normalmente, no exercício, eu quero saber quantas são as opções, quantas formas diferentes eu tenho, tá bom? Então, nesse caso, é só eu multiplicar a quantidade do primeiro com a quantidade do segundo. Um outro problema que costuma aparecer bastante é assim, ó. Vamos supor aqui. Maria vai viajar. Porque sempre tem que ser uma Maria. Não tem outro não. É que o nome mais fácil, né? Maria pra menina e João pra menino. Ai, ai. Maria vai viajar. E na mala, né, ela vai levar o seguinte: 3 calças, 5 blusas e 2 pares de sapatos. Vou escrever o 2 aqui. E 2 pares de sapato. Desculpa. E a pergunta é: quantas combinações de roupa diferentes ela pode formar com 3 calças, 5 blusas e 2 pares de sapato, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a quantidade de coisas que ela tem, né? Eu quero saber quantas opções de roupa ela vai ter usando uma calça, uma blusa e um par de sapato. Então, vamos lá. A gente vem aqui e multiplica, ó. Quantidade de calças, quantidade de blusas, quantidade de sapatos. Quantas opções de calça ela tem? 3. 3. Quantas opções de blusa? 5. E de par de sapato? 2. 2, né? Ou seja, o que eu vou fazer agora? Multiplicar esses números, tá? Eu posso, por exemplo, vamos supor que ela tem uma calça azul, uma calça branca e uma calça preta. Preta? Isso. E blusa, vamos supor que ela tem uma blusa amarela, uma blusa azul, vamos colocar um AZ aqui, amarela, azul, uma blusa verde, uma blusa vermelha, verde, uma blusa vermelha e uma blusa branca, tá? Então, ou seja, vamos supor, com a calça azul ela pode escolher a blusa amarela, a blusa azul, a blusa verde, a blusa vermelha ou a blusa branca. Com a calça branca, ela também pode escolher ou a blusa amarela, ou a blusa azul, a blusa verde, a blusa vermelha ou a blusa branca, entendeu? Então, vai tendo várias opções, vários caminhos diferentes para ela escolher, várias peças de roupa diferentes. Normalmente, é claro, a gente usa o que combina com o quê? Mas, se fosse uma pessoa que não preocupa com isso, poderia usar qualquer coisa com qualquer coisa, tá? Quantas opções de vestimenta ela vai ter aqui, então, multiplicando esses 3 números aí? 30, o primeiro. 30, né? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, ela tem 30 opções de vestimenta. Tá? Vestimenta. Tá. Certo, gente? Entenderam esse caso? Sim. Beleza. Então, né, o que diz aqui o princípio multiplicativo, né, o PFC? Se um evento é composto de 2 etapas ou mais, tá? No caso aqui, por exemplo, esse exemplo da Maria aqui de vestir, a gente teve 3 etapas. Uma etapa é a escolha da calça, outra etapa a escolha da blusa, outra etapa a escolha do sapato. No caso aqui do exemplo das rotas, nós tínhamos 2 etapas. Recife a São Paulo a Porto Alegre. Então, se um evento é composto de 2 etapas ou mais, né, independentes, ou seja, uma não vai depender da outra, o que eu escolhi na primeira não vai depender da minha escolha da segunda,
E a gente tem o seguinte, o número de elementos da primeira etapa, vamos supor que seja m, né? No caso aqui, essa primeira etapa aqui eu tinha 5 opções. E a segunda etapa eu tenho n opções, ou seja, nessa segunda etapa aqui eu tive 4 opções. Então, o número de possibilidades do evento acontecer é m vezes n, ou seja, é simplesmente eu multiplicar o número de opções de uma etapa com a da outra, tá? Se fosse 3 etapas igual esse, multiplico as 3. Se fosse 4 etapas, multiplicava 4. Se além da calça, da blusa e do par de sapato eu tivesse assim, falando que eu tinha 4 pares de meia, vamos supor, que ela ia usar também, aí eu multiplicaria mais esses vezes 4, tá? Então, é somente multiplicar a quantidade de etapas das coisas acontecerem, tá? Nesse caso, quando? Quando um independe do outro, ou seja, o que eu escolhi primeiro não depende da minha próxima escolha, tá? É independente as coisas. Entendido por enquanto? Ou não? Entendido. Beleza. Bom dia, Samara. Eu falei bom dia pra você. Bom dia. Ok, pessoal. Então, de início é isso. Essa é a primeira técnica de contagem que nós temos. Multiplicar a quantidade de etapas de cada opção acontecer, de cada evento acontecer, tá? Uma outra coisa que nós temos, né, é as permutações simples e fatorial de um número, tá? Primeiro vamos ver o que é permutação, para depois ver o que é fatorial. Permutar é sinônimo de trocar, embaralhar os objetos, trocá-los de posição, tá? Então, quando eu falar permutar, quer dizer embaralhamento das coisas, a troca de ordem delas, tá? Então, a gente vai ver muito exemplo com essas coisas de permutação. Então, quando vocês verem permutar, é embaralhar os objetos, trocá-los de posição. Exemplo. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los, podemos formar com os números 1, 2 e 3, tá? Então, vou fazer a mesma árvore de possibilidades. Isso aqui chama árvore de possibilidades, tá? Essas ramificações que eles fazem assim, chama árvore de possibilidades, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer a mesma coisa que ele estava fazendo lá. Vamos supor aqui o seguinte. Então, ele quer saber quantos números é possível formar sem repetir os números, usando os algarismos 1, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. Para a primeira opção de número, eu posso escolher tanto o número 1, quanto o número 2, quanto o número 3, concorda? Eu quero formar um número de 3 algarismos, ó. Centena, dezena e unidade. O número de 3 algarismos não tem centena, dezena e unidade, gente? Isso aqui é conteúdinho de terceiro aninho do fundamental. Certo? Todo mundo lembra o que é centena, dezena e unidade, né? Ok. Então, para o primeiro algarismo, ou seja, para o algarismo da centena, ou eu posso escolher o número 1, ou eu posso escolher o número 2, ou eu posso escolher o número 3. Ok? E para o segundo número, né? Quantas opções eu vou ter? Fala aqui que não pode repetir os números, ó. Sem repetir. Então, se eu escolhi o algarismo 1 para centenas, quais me sobram para as dezenas? 2 e 3. 2 e 3, né? Então, ou eu posso escolher o número 2, ou eu posso escolher o número 3. Ok. E se eu escolher o 2 para o algarismo das centenas? Qual que me sobra para as dezenas? O 1 e o 3? 1 e 3, tá? Certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu não posso repetir o número. Então, por isso que se eu escolher o 1 aqui, o que me sobra aqui é só o 2 e o 3. Certo, pessoal? Parece que é só o Kaique que está me respondendo. Eu quero saber se os outros também estão entendendo. Ok, então vamos lá.
Continuando. E se eu escolho o algarismo 3 para centenas? Quais que me sobram para as dezenas? 1, 2. 1 e 2, tá? Então, eu tenho aqui o número 1 ou o número 2. Beleza, deixa eu chegar esse 2 para cá, aqui no mesmo alinhamento dos outros. Certo. Agora, vamos ver o algarismo das unidades, tá? Se eu escolhi já aqui, ó, o 1 para centena, o 2 para dezena, qual que vai me sobrar para unidade? O 3. O 3, beleza? Agora, se eu escolhi o 1 para centena e o 3 para dezena, qual que me sobra para unidade? Como é que é? Olha, eu escolhi o número 1 para centena e o número 3 para dezena. Qual que me sobra para unidade? 2. O 2, tá? Eu vou fazendo isso até o final dos números. Aqui, ó, 2, 1, me sobra o 3. Isso. 2 e 3 vai me sobrar o 1. Agora aqui embaixo. 3 e 1 me sobra o 2. 3 e 2 me sobra o 1. Tá? Então, esse daqui é os números que eu posso formar, ó. 123, 132, 213, 231, 312, 321, ok? São todos os números possíveis de formar, utilizando os algarismos 1, 2 e 3, sem repetir os números. Concorda? Ou vocês acham que tem mais algum? Não. Não, são só esses mesmo, né? Então, achei os números que eu consigo formar. Quantas opções foram? 6. 6 opções, ou seja, 6 números diferentes, tá? Então, tive 6 opções de números. Aí eu pergunto, né? Professora, eu sempre vou ter que fazer isso daí para todos os números? E se não for só 3 dígitos, for 5 dígitos? E se eu puder usar os números de 0 até 9? Vou ter que fazer isso sempre? Não. Como na outra forma, a gente também aqui tem um jeito de trabalhar, tá bom? Então, aí a gente vai contar as opções. Olha, vou fazer aqui o seguinte, vou fazer o raminho aqui igual ele estava fazendo, ó. Para escolher o algarismo das centenas, para escolher o algarismo das dezenas, para escolher o algarismo das unidades, tá? Ó, centena, dezena e unidade. Beleza. Para que eu fiz isso? Só para facilitar aqui a visualização. Quantas opções... Quantas possibilidades, pessoal, eu tive para o algarismo das centenas? Olha aqui, ó. 1, 2... Quantas foram? 3. 3 opções. Ou eu poderia escolher o número 1, ou eu poderia escolher o número 2, ou eu poderia escolher o número 3. Ou seja, 3 possibilidades, 3 opções. Todo mundo entendeu isso aqui? Por que é 3? Sim, beleza. Agora vamos para a dezena. Eu escolhi o primeiro número da centena. Quantas opções sobrou para cada um das dezenas? 6. Olha aqui, ó. 2. 2, tá? Se eu escolhi o primeiro da centena, me sobra 2 opções para dezena. Por quê? Porque um número já foi escolhido aqui, certo? E eu só posso usar quais dígitos? Ou 1, ou 2, ou 3. Certo, gente? Entendido por que é 2? Ou não? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Por que é 2? Porque 1 já foi escolhido aqui. Se já foi escolhido 1, me sobra 2 para o próximo. Ok. Escolhido o centena, escolhida a dezena. Quantas sobra para a unidade? Só resta 1. Só resta 1. Por isso que eu fiz esses galinhos aqui, tá? É a quantidade de opções que eu tenho, ó. E no caso aqui só uma, tá? Então me sobra uma opção só para o último, tá? Visto que 2 já foram escolhidos
na centena e na dezena. Ok, pessoal? Sim ou não? Entendi. Ok, então tem aqui 3 possibilidades, 2 possibilidades e uma possibilidade. O que vocês acham que a gente vai fazer com esses números? Com esse 3, esse 2 e esse 1, para chegar na resposta 6? Multiplicar. Multiplicar, tá? A maioria das coisas que a gente vai fazer aqui, pessoal, é de multiplicação, tá? Então, multiplicando a quantidade de possibilidades para centena, a quantidade de possibilidades para dezena e a quantidade de possibilidades para unidade, eu tenho 6 opções, tá? Beleza, professor. Vocês entenderam? Sim? Todo mundo entendeu, deve ser, né? Porque... Então, o que isso tem a ver com permutar, né? Que é a matéria que a gente está vendo agora. Quando a gente igual tem 3 dígitos para embaralhar, porque concorda comigo o que eu fiz? Só embaralhei os dígitos, né? Mudei eles de ordem, né? E mudando eles de ordem, os dígitos 1, 2 e 3, eu tive 6 opções de números, tá? Então, a gente fala que a gente tem uma P3, ou seja, uma permutação de 3 coisas, uma permutação de 3 elementos, tá? E o que seria uma P3, né? Seria pegar o valor 3 e fazer 3 vezes 2 vezes 1, tá? Toda permutação é essa multiplicação decrescente. Se eu tivesse uma P5, seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo, gente? Então, essa permutação é o quê? Essa multiplicação decrescente, que foi o que aconteceu aqui, não foi? Eu não multipliquei na forma decrescente até chegar no 1. Certo, pessoal? Sim. Então, uma P3, né, seria o resultado 6. Uma P5 seria qual resultado? Se fosse 5 elementos embaralhados? 120. 120, tá? Beleza? Eu não sei se vocês já chegaram a ver numa calculadora científica, pois no celular de vocês, vocês olham aí, calculadora científica, elas têm um pontinho de exclamação. Tem uma tecla com ponto de exclamação. Quem já viu isso numa calculadora? Alguém já? Não entendi, repete. Vocês já viram em algumas calculadoras científicas, né? Às vezes no celular de vocês tem a parte de calculadora normal e científica, com um símbolo de ponto de exclamação? Vou ver se no meu tem. Tá, olhem aí. Se quem puder olhar, dá uma olhadinha aí. Vê se vocês acham na calculadora científica do celular de vocês um símbolo de ponto de exclamação. O meu tem. Tem? Aperta aí 5 e exclamação. 5, exclamação. Isso, igual. 120. 120. Agora aperta 3 e exclamação. 6. 6. Certo? Então, o que quer dizer essa exclamação, né? Seria essa multiplicação decrescente. 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo, pessoal? Então, essa exclamação, a gente dá o nome de fatorial, tá? Quando a gente tem 3 e ponto de exclamação, a gente fala 3 fatorial. E o que quer dizer isso? 3 vezes 2 vezes 1. Quando a gente tem 5 e o ponto de exclamação, a gente fala 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o 120, tá? Então, esse ponto de exclamação significa fatorial. É eu pegar o número e multiplicar em ordem decrescente até o número 1. Certo, pessoal? Entendido o que é esse fatorial? Sim. Aí sempre vai dar exato. Oi? Aí sempre vai dar certo. Sempre vai dar exato, isso. Negócio de decrescente. Sim, sim, é sempre isso, tá? Então, esse P3 é a mesma coisa que 3 fatorial, tá? Esse P5 é a mesma coisa que o 5 fatorial, tá?
Então, aqui dá 6 e aqui a gente viu que dá 120. Ok, pessoal? Ok, entendi. Alguma dúvida até aqui? Então, Não? Então, ok.